Eu cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um encontro, então, queridos, onde nós vamos continuar meditando aqui na palavra do nosso Senhor, no livro de Josué, o 6º livro da Bíblia. Aqueles que estão acompanhando já leram e já conheceram, já viajaram pelo Pentateuco todinho, já podem dizer, eu já li todo o Pentateuco, já conheço a história toda do povo com Deus enquanto eles caminharam até a Terra Prometida. E agora nós estamos vendo aqui a tomada de posse da terra, né? As promessas que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó se cumprindo aqui. Vamos lá? E se ouvir algum barulho fora, queridos, não se espanta, tá? A rua aqui é barulhenta, mas nós vamos focar aqui no estudo da palavra, tá bom? Então vem comigo, capítulo 4 do livro de Josué. Quando todo o povo acabou de atravessar o Jordão, o Senhor voltou a falar com Josué e ordenou: escolhe 12 homens dentre o povo, um homem de cada tribo, e ordenai-lhes: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes se detiveram e pousaram seus pés. 12 pedras, carregai-as convosco e depositai-as no lugar onde acampareis essa noite. Josué convocou os 12 homens que escolheu dentre os filhos de Israel, um representante de cada tribo. E lhe ordenou: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra de acordo com o número de tribos dos israelitas, para que seja um sinal no meio de vocês. Quando amanhã vossos filhos vos perguntarem que significa para vocês essas pedras, então lhes testemunhareis: é que as águas do Jordão dividiram-se diante da arca da aliança. A sua passagem cindiram-se as águas do Jordão. Essas pedras serão para sempre um memorial para os filhos de Israel. Os israelitas fizeram tudo como Josué ordenou. Tomaram 12 pedras no meio do Jordão, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, como o Senhor havia orientado a Josué, e as transportaram ao acampamento e ali as depositaram. E Josué erigiu também 12 pedras no meio do Jordão, exatamente no lugar onde os sacerdotes que transportavam a arca da aliança firmaram seus pés. E elas continuam até o dia de hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram de pé no meio do Jordão até que se cumpriu tudo o que o Senhor havia ordenado a Josué dizer ao povo. Eu vou ler de novo o versículo 10. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram de pé no meio do Jordão até que terminou, até que se cumpriu tudo o que o Senhor havia ordenado a Josué dizer ao povo. Segundo tudo quanto Moisés havia orientado a Josué, e o apressou, e o povo apressou-se a atravessar. Os homens da tribo de Ruben, de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para a guerra à frente dos israelitas, tudo de acordo com o que Moisés havia deixado orientado. Cerca de 40.000 homens preparados para a batalha marcharam diante do Senhor rumo à planície de Jericó. Naquele dia o Senhor enalteceu Josué à vista de todo o povo de Israel. Eles o respeitaram durante toda a vida como tinham respeitado a Moisés. Ordena aos sacerdotes que transportam a arca do testemunho, as tábuas da aliança, que podem se retirar do Jordão. Prontamente Josué lhes ordenou que também saíssem de lá. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor deixaram o Jordão, no exato momento em que seus pés tocaram o solo seco da nova terra, as águas do Jordão foram liberadas e retornaram ao seu curso normal, cobrindo como antes as margens de ambos os lados do rio. O povo subiu do Jordão no 10º dia do 1º mês do ano e montou seu acampamento em Gilgal, no extremo leste de Jericó. E aquelas 12 pedras que tiraram do Jordão, Josué as erigiu em Gilgal.
Orientou ele aos israelitas: quando no futuro vossos filhos indagarem a seus pais o que significam essas pedras, explicareis aos vossos filhos: Israel atravessou esse Jordão em terra seca. Depois o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vocês até que passasseis. Assim como o Senhor vosso Deus havia feito com o Mar Vermelho quando secou diante de nós até que o atravessássemos. Para que saibam todos os povos da terra que poderosa é a mão do vosso Deus e para que temais ao Senhor vosso Deus para sempre. Queridos, nós já estamos no 6º livro da Bíblia. É impossível não ter chegado aqui, é impossível ter chegado aqui e não ter chegado à conclusão de que não existe um privilégio maior neste mundo que possa se comparar a ter comunhão com esse Deus. Tão bom quanto isso é manter o relacionamento com os verdadeiros servos de Deus. E depois de chegar a essa conclusão, nós já temos entendido, né, que é pré-requisito para a missão do reino de Deus ser completamente dependente dele. E saber reconhecer, né, as palavras dos servos de Deus, dos fiéis. Como é que a gente sabe que são fiéis? Se eles estão realmente pregando e vivendo essa palavra, né? Os que fazem assim, com certeza, queridos, vão viver grandes milagres. Os verdadeiros servos de Deus, eles deixam marcas por onde eles passam. Quem aprende com eles experimenta os milagres de Deus que vão marcar o presente e que vão servir de testemunho para que as gerações futuras ainda saibam como foi que Deus conduziu o seu povo no passado. A gratidão, queridos, é o ato de guardar na memória as obras que Deus fez na nossa vida, porque são essas lembranças sempre vivas que não vão permitir que as circunstâncias do futuro nos assustem ou que elas roubem a nossa fé. Quem usa a memória como um exercício para a fé não vai se desviar do caminho nunca. Porque quem usa a memória dessa forma, sabe, para exercitar a fé, quem faz isso conhece o poder desse Deus e sabe que Ele fez e que Ele vai continuar fazendo sempre grandes coisas para a prosperidade e para a felicidade e para a salvação daqueles que confiam nele. Aqui nos versículos 1 desse capítulo até o versículo 18, Deus quer ter comunhão com a gente o tempo todo. A ordem é para nós lembrar e falar de todos os seus feitos o tempo todo, para que a gente não corra o risco de esquecer o que Ele fez no passado, de esquecer o que Ele faz por nós. E se nós esquecemos o que Ele fez no passado, se nós não lembrar do seu imenso poder, do seu amor, da sua misericórdia, então nós corremos um sério risco de que a nossa fé possa ser abalada. E Deus toma muito cuidado com isso. Ele ensina como é que o nosso cérebro funciona e o que é que a gente precisa fazer para manter a nossa fé bem viva, né? Dos versículos 19 a dos versículos 19 até o 23, queridos. Deus pede que o nosso relacionamento com Ele se estenda
para todos os relacionamentos. Que Ele quer união e companheirismo no meio do seu povo. Ele quer uma sociedade justa e unida. Ele quer que nós possamos viver como uma grande família de Deus para poder representar Ele nessa terra. E o último verso, 24, ele mostra que a missão dos servos de Deus é testemunhar para todas as nações do mundo sobre os grandes feitos de Deus. E o principal e o maior feito dele foi a morte do seu filho na cruz e a ressurreição de Cristo, para salvar os que estavam perdidos, para nos salvar. Quem consegue se esquecer das obras realizadas por Deus acaba se agarrando às filosofias do mundo. E as filosofias humanas, queridos, não têm valor, não têm serventia, porque elas estão relacionadas todas com histórias, com coisas inventadas pela mente humana. As filosofias mundanas, elas não estão relacionadas com o Deus que nos deu a vida, que projetou a família e que fornece os recursos para nós viver nesse mundo. Deus ajudou o seu povo, queridos, no passado, e Ele continua ajudando o seu povo no presente. E é através das Escrituras que Ele ensina e guia o seu povo para um futuro seguro. É para que a gente nunca esqueça da morte de Cristo que nós participamos da Santa Ceia. A palavra em hebraico é zikaron, e traduzida fica memorial. A Santa Ceia é isto, é um evento repetido, usado sempre como um lembrete vivo de um ato de Deus pelo seu povo. As pedras empilhadas no meio do Rio Jordão, depois de Israel atravessar a seco, elas foram estratégias de Deus para ativar a memória do seu povo no futuro. Para que, tocando e sentindo essas pedras, as pessoas se lembrassem do momento histórico e elas cantassem e contassem para as gerações futuras. É a comunhão com Deus que nos indica a direção por onde nós vamos andar. Assim, se a gente tiver comunhão com Deus de verdade, se a gente andar com servos verdadeiros de Deus, o nosso relacionamento com Deus vai sendo fortalecido e desse jeito Ele vai cumprindo a vontade dEle através da vida dos seus servos nessa terra. Então, queridos, certifique-se primeiro de que tu tá andando com servos de verdade. Se não são servos que andam dentro desta palavra, então não vale. Se afasta. Certifique-se, queridos, de que tudo o que tu tá fazendo tá em conformidade com essa palavra e se deixa então ser usado como um instrumento, como uma ponte de bênçãos para todo o resto da humanidade. Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.